Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Começando aqui mais um vlog de produção e dessa vez eu vou trazer para vocês um jogo de passadeira, tá bom? Essas bases aqui já estavam prontas. Então, o que eu fiz aqui, que eu já comecei a minha produção, foram apenas essas duas carreiras que eu fiz aqui no cru, tá ok? Eu não trouxe para vocês aqui, mas no decorrer do vídeo eu vou trazer, eu vou ver se eu ainda tenho com um rótulo. Esse verdinho aqui, eu acho que ele é da Círculo, é um verde exclusivo que a Círculo não fabrica mais. E as flores eu fiz com o Cabaré, tá bom? Também da Barroco. Então, gente, essas bases aqui, como eu falei pra vocês, já estavam prontas. Eu nem lembro quando que eu produzi. Mas eu utilizei aqui o tom de areia, né? Esse areia aqui é da Predileto. E eu fiz aqui 4 carreiras, isso, 4 carreirinhas aqui, né, em cada base. Aqui tem as duas bases. Eu vou utilizar nessa produção a agulha 3,75. Vou tentar, né? Vou ver como que vai estar os fios. Porque eu já falei pra vocês que quando eu faço tapete com essa flor aqui, rasteirinha, o meu tapete fica muito pequeno. Então, vou ver se eu consigo utilizar a minha agulha 3,75. Eu já utilizei aqui nessas duas carreiras, tá bom? Bora falar dos materiais primeiro, né? Eu utilizei esse aqui, que é uma sobra de fio número 8. Então, eu resolvi utilizar esse número 8 na passadeira, porque ele não vai dar para utilizar nas 3 peças, né? Até daria para fazer em mais um, né? Em mais uma base do tapetinho. Mas aí, se eu fizer o número 8 em um e o número 6 no outro, vai dar uma diferença de tamanho. Então, eu resolvi deixar apenas na passadeira esse número 8. Vou guardar essa sobra aqui para utilizar em outra produção. E vou abrir o meu cone aqui, número 6, que também é da Predileto, tá? Esse cone é de 1 quilo. E esse cru aqui, gente, ele é maravilhoso, bem limpinho. Ele tá um pouquinho fino. Tô olhando agora, tô vendo, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com a 3,75, né? Bora ver como é que vai ser aí. Vou utilizar também esse verde, que é o verde oliva, também da Predileto. Eu tenho o verde oliva aqui, mas ele tá diferente a cor, né? É um lote diferente. Então, o que eu tenho com esse tom é apenas essa quantidade aqui. Ainda vou ver aí quantas carreiras que eu vou colocar, né? Nesse tapete, nesse jogo. E vou utilizar também esse vermelho, que é do Barbantes Dorta, tá? Gente, eu já abri esse cone aqui. Eu já, melhor dizendo, eu já tentei usar esse vermelho em 2 produções. Mas aí eu acabo olhando pro barbante da Predileto, vendo que ele é mais bonito, um vermelho mais escuro, né? E acabo deixando esse aqui de lado. Ele tá aberto, mas eu ainda não utilizei. Tem todo o quilo aqui, mas agora eu acho que eu vou produzir, né? Porque eu preciso utilizar. Então, agora eu acho que eu vou colocar nessa produção. E eu acho que esse jogo aqui vai ficar bem parecido com o tom natalino, né? Mas eu vou arriscar essa combinação aí. Coloquei aqui, né, como eu falei pra vocês, 2 carreirinhas do fio número 8, né? Dessa sobra que eu tenho na passadeira. Essa minha passadeira, eu acho que ela tem 8 flores. Deixa eu conferir aqui. As minhas passadeiras com 8 flores, não, às vezes não atinge 1,20 m. 6, 7, não, tem 9, gente. Tem 9 flores. Bora ver quanto de tamanho, né, que vai ficar essa passadeira, né? Tomara que atinja aí 1,20 m, tá bom? Então, gente, é isso, né, que eu vou falar pra vocês aqui no início. Agora, eu vou dar continuação aqui na minha produção. Vou abrir o cone do fio 6, né, do cru número 6. E vou começar aqui a passar nos tapetes menores, tá? Eu gosto de trabalhar assim, por produção, passando as carreirinhas em cada base, né? Eu acho que pra mim funciona melhor dessa forma, tá ok? Então, eu vou passar aqui as próximas carreirinhas. Mas eu volto para atualizar vocês, né? Para falar se eu realmente utilizei só essa agulha, tá? A outra já tá até aqui do lado, tá, gente? Já 3,5. Porque se não der certo com essa aqui, eu vou na 3,5 mesmo, tá bom? Fique aí que já já eu volto. Oi, pessoal, atualizando vocês sobre a minha produção, né? Já tá aqui bem adiantada.
Eu acho que eu mostrei pra vocês só com o cru da passadeira, né? Então, já passei o cru nas outras peças também. Tá aqui a outra pecinha, tá do mesmo jeito. E passei 3 carreiras do verde oliva em cada peça, tá? Gente, aqui é uma confusão nessas agulhas, tá? O meu intuito era fazer todo o trabalho com a 3,75. Mas eu vou falar para vocês que a 3,75 eu preciso fazer aí bem mais lento, né? Para que o ponto não fique tão aberto. E para dar uma agilidade aí, eu resolvi pegar a minha 3,5 mesmo. Então, apenas uma base dessa aqui, que eu nem sei mais qual é, eu fiz com a agulha 3,75, tá? Não sei se eu vou continuar com a 3,5, mas depois eu falo para vocês. Porque eu confesso para vocês que se eu fizer rápido com a 3,75, o meu ponto fica aberto e eu prefiro que ele fique assim, mais fechadinho, tá bom? Então, tá assim, né? Essa mistura aí, essa troca o tempo todo de agulha. Bora ver, né? Se um dia eu fico só com uma, né? De repente, deixa 3,75 só para fio 8. Mas enquanto eu não resolvo aqui, né? A minha vida com as agulhas, eu vou fazendo essa troca, tá bom? Então, agora, eu estou numa dúvida, né? De qual cor colocar. Eu pensei em colocar o vermelho agora, né? Porque aqui eu ainda falta 3 carreiras para que eu comece a fazer o bico. Então, tem que fazer mais 3 carreiras em cada peça. Aí eu tô na dúvida, gente, se coloco o vermelho, tô com medo de colocar o vermelho e ele ficar aí bem com cara de Natal, né? Tema natalino. Ou se eu coloco o areia, né? Até coloquei o areia aqui. Foi, não sei, acho que foi lote diferente, tá? Esse aqui é um pouquinho mais claro. Eu não sei, gente, tô bem na dúvida mesmo se eu coloco o vermelho ou areia, mas eu vou fazer aqui e logo, logo, né, eu venho atualizando vocês dessa produção, tá bom? Oi, pessoal, produção finalizada por aqui. Finalizei tudo, dessa vez já até arrematei e também coloquei a etiqueta, tá bom? Então, eu já vou falar para vocês sobre o que eu achei dessas cores, né? Dessa distribuição de cor, tá bom? Bora falar sobre os materiais. O vermelho ainda me sobrou bastante. Olha só, gente, o vermelho é esse aí mesmo, tá? Esse vermelho feio, desbotado. Ele sobrou essa quantidade porque eu pretendia utilizar bem mais carreiras com ele, mas aí depois eu mudei aí um pouco das cores, da distribuição de cores. Então, por isso que tem toda essa quantidade aqui ainda, que era 1 quilo, tá? Ele tava fechado, mas ainda me sobrou bastante, tá bom? O cru número 8, que eu falei pra vocês, eu ainda usei, fiz uma carreirinha aí na passadeira, e agora já tá bem mais pouco, né? Eu até queria finalizar com ele, mas não vai dar tempo. Tô na correria aqui para finalizar as peças. Então, ele por enquanto vai ficar por aqui mesmo, tá? E esse aqui também tem bastante. Eu acho que eu abri também com vocês. O verde, sobrou essa quantidade aqui. Deixa eu virar aqui que é melhor para ver a quantidade. Olha, bem pouquinho também. E o areia, me sobrou essa quantidade aqui. Bastante, né? Então, agora eu vou tirar aqui, vou pesar. Até deixei aqui meu caderninho para fazer as anotações. Essa é a primeira produção desse mês, tá? Do mês de julho. Hoje é 3 de julho e eu já vou anotar aqui. Aí eu deixei aqui já, só no ponto de colocar o peso, tá? Porque eu já peguei aqui os tamanhos, só falta ver sobre o peso. Então, eu vou tirar aqui e já eu mostro para vocês. Primeiro tapete. 348. Deixa eu ver como que ficou o outro. 352. 700 gramas, tá? Só nos 2 tapetes. Vou anotar aqui no meu caderninho. Ó, 700 gramas. E agora, bora ver o peso da passadeira. A passadeira, 663.
eu anoto sempre o peso dos tapetes separado e também anoto o peso total, tá bom, gente? Então, peso total 1,363 kg, tá bom? Foi o peso aí do meu jogo de passadeira. E olha só, gente, esse é o resultado que ficou aqui do meu jogo de passadeira, né? Eu coloquei os 2 tapetes menores. E, gente, eu confesso para vocês que no início dessa produção, eu estava gostando bastante. Até essa carreirinha aqui do cru, tava super amando. Depois, eu passei a não gostar, né? Mais para aqui para frente. E no final dessa peça, eu também não gostei. Gente, eu não gostei dessa combinação. Não sei se foi a combinação, se foi a distribuição que eu fiz aí. Eu pretendia colocar o bico no vermelho. Aí tive essa ideia aí de colocar o bico no areia. Não sei se deu muito certo. Eu acho que fez foi piorar. Tá bom, gente? Mas me diga aí o que vocês acharam. Eu não queria que ele ficasse assim, puxando para os tons natalino. E acabou ficando, gente. Tá muito parecido com o tema de Natal, né? Mas eu vou torcer aqui para que alguém goste, né? Para que alguém se apaixone por ele, porque, gente, eu não gostei, tá? E quando eu não gosto, gente, não importa se é trabalho meu, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Então, esse modelinho é bem conhecido, né? Ele ficou aqui, gente, com 68 68 por 50, tá? Fiz a mesma quantidade de carreiras nos tapetes, na passadeira, mas a passadeira ficou com um tamanho diferente, que já já eu vou falar para vocês. Então, esse modelinho aqui bem básico, tá? Com essa base aqui bem conhecida, que tem bastante videoaulas aí, tá? E aqui, gente, tem um total de 15 carreiras. 15 não, gente, 12. Até essa carreirinha aqui do cru tem 12 carreiras. E depois que eu começo a fazer aqui a minha carreira de argolinhas, para fazer o bico. Então, no total, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras com essa última aqui, que é do picô, tá bom? Esse bico é um bico muito simples também. Eu sempre falo para vocês que a primeira vez que eu fiz esse bico foi através do canal da Isabela Fernanda, tá? É um bico bem simples que você precisa ter argolinhas aqui de 3 em 3. Ele é múltiplo de 3. Só que lá, gente, ela faz com a carreira de ponto alto fechado, tá? Fazendo com a carreira de ponto alto fechado, você pode ir contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que para fazer esse bico com esse modelinho aqui, que não tem carreira de ponto alto fechado, vou falar para vocês que eu faço da seguinte forma. Antes de fazer essa última carreira, eu conto os bloquinhos, tá? Os espaços aqui, ou seja, nessa última carreirinha aqui do vermelho, eu fui contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu marco, geralmente eu marco com a minha própria agulha mesmo, tá, gente? Eu coloco a agulha assim, né? Gente, eu peguei uma agulha mais grossa. Coloco a agulha assim e vou contando 1, 2, 3. Quando eu chegar aqui, der a volta, que chegar aqui, ele bater certinho, 3, bem que nesse último espaço, eu sei que eu não preciso fazer adaptação. Mas se eu fizer a contagem aqui e chegar nesse último espaço, só der 1, 2, eu sei que eu preciso de mais um espaço. E aí que eu faço um leque, tá, gente? Com leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Nesse aqui, bateu certinho, não sei por quê. Geralmente fica faltando aí um espaço, mas nesse aqui bateu certinho, não precisou de adaptação. Tanto nos tapetes menores quanto na passadeira, tá bom? Então, não fiz nenhum tipo de adaptação nesse aqui. Não sei se foi a quantidade de carreiras, mas eu acho que eu já fiz com essa quantidade também e precisou, gente. Não sei por quê. Só sei que não precisou dessa vez, tá? E ficou assim, gente, olha. Eu mostrei pra minha mãe, ela disse que tava bonito, mas eu confesso que eu não gostei, tá, gente? Mas vou levar no próximo domingo pra feirinha,
né? E vamos torcer que alguém goste e leve ele, tá bom? Vou tirar os tapetes aqui para colocar a passadeira. E olha só como que ficou a passadeira. Ela tem a mesma quantidade de carreiras, tá? Tem um diferencial que esse cru dessa passadeira é fio 8, tá? O fio que eu utilizei nos tapetes menores é fio 6. Na passadeira eu utilizei fio 8 e vocês nem acreditam. Essa passadeira ficou mais estreita, né, do que os tapetes. Não sei por quê, gente, porque pela lógica, né, era para ficar bem mais larga, porque eu utilizei fio 8, mas ela ficou 1,16 m por 48, ou seja, ficou aí 2 centímetros a menos do que os tapetes, tá bom? Mas assim, não ficou uma largura pequena, 48 para mim eu considero bem bom também, tá, gente? O tamanho eu achei que ia ficar um pouco maior, mas não, gente, ficou só com 1,16 m, nem chegou aí a 1,20 m. E olha que eu fiz ela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 flores, tá? Então, para me chegar a 1,20 m, utilizando essa florzinha aqui, que é a rasteirinha, eu preciso colocar 10 flores, tá? Esse verdinho aqui, gente, eu tenho ele, mas tá sem rótulo, por isso que eu não trouxe para vocês. E ele não é da Barroco, ele é da Cisne Multiarte, tá? Mas eu não tenho mais o rótulo dele. Tá bom, gente? E olha só, coloquei aqui a minha etiqueta, tá? E, gente, eu estou com pouquíssimas etiquetas, tô precisando fazer uma compra, mas eu queria muito comprar umas etiquetas que muitas meninas aí estão comprando. Não sei se eu vou conseguir comprar por agora. Provavelmente algumas peças minhas vão ficar sem etiqueta, porque eu acho que eu tenho menos de 10. Olha só, gente, tem bem pouquinho. E eu não comprei ainda, porque eu não consegui comprar. E eu queria muito comprar essas, tá, gente? Que, ai, ai, muita gente já comprou e é um precinho bem legal. Tô esperando aí a oportunidade de comprar elas também, tá bom? Se acabar, eu vou deixar as peças sem etiqueta mesmo, por enquanto, tá? Por isso que eu tô economizando, tô colocando só uma etiqueta, tá? É um risco, né, gente? Porque se alguém quiser levar só os tapetes menores, aí não tem etiqueta. Se bem, gente, que eu não vou vender esse tapete separado. E vou, caso alguém queira comprar só a passadeira, eu vendo, porque aí fica mais fácil para vender os tapetes. Mas se alguém quiser comprar só os tapetes, eu não vou vender porque eu não tenho mais essas cores. Quer dizer, o vermelho e o areia, claro que dá, né? Mas o verde que eu tenho aqui é um outro tom. E o que sobrou não daria para fazer outras peças, tá? Até acho que daria para fazer só um tapete. Tá bom, gente? Então, eu vou colocar as outras peças aqui pra gente falar sobre valores. Então, pessoal, assim ficou toda a minha produção desse vídeo, tá? E eu vou estar cobrando nesse jogo de passadeira, nessas medidas, 160, tá? Esse é o valor máximo que eu coloco aí, porque se caso o cliente quiser pagar em cartão, né, eu posso parcelar também. E se quiser pagar no Pix, né, pedir desconto, a gente pode dar um desconto e ficar bem tranquilo, né, em relação ao valor, tá bom, gente? Então é isso, fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.